Então hoje nós vamos ter a presença do Dr. João Hélio de Farias Moraes Coutinho, dando sequência àquela série de visitas de professores de direito tributário, direito financeiro, com o objetivo de estimular o estudo dessas disciplinas. O Dr. João Hélio, além de doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco também, tem uma peculiaridade, é engenheiro químico pela Universidade Federal de Pernambuco, tá bem? E aí, João, como foi essa transição da engenharia química para fazer o curso de Direito, mestrado, doutorado? Explica isso. Ao longo da minha vida, desde criança, eu tinha aquele sonho infantil de ser cientista, de sempre estar ligado à universidade. E quando eu comecei a cursar o segundo grau, comecei a ter contato com cadeira de física, de química, eu pensei em fazer engenharia química justamente para conhecer um pouco mais da natureza. Foi a época que eu me apaixonei por a questão da ecologia, não é? Do estudo da terra, propriamente dito, da mineralogia, um pouco de botânica, enfim. E eu achei que esse era um curso que daria uma visão geral desse prisma. Comecei o curso, terminei, trabalhei durante 5 anos, só que quando eu me envolvi com a questão prática, não é? Casou de vir uma outra questão que sempre estava latente dentro de mim. Para e passo eu ser apaixonado por essas questões, eu venho de uma família onde minha mãe era advogada e fazia inclusive a parte de direito penal. Eu nunca fui fã do direito penal, mas sempre tive uma influência dela assim com o direito. E era uma outra vertente. Eu digo, olha, por incrível que pareça, eu acho tão bonito o direito, mas nesse primeiro momento eu quero fazer essa área. Só que depois eu vi que na realidade o direito falava mais alto, por conta que a própria prática da engenharia aqui no Brasil, notadamente a época que eu me formei, no ano de 1981, é um período de recessão violentíssima, né, de sucateamento das estruturas, das indústrias e etc. Para e passa isso, quando eu comecei a minha vida profissional como engenheiro químico, eu tive a oportunidade nas empresas privadas de exercer cargos ligados à administração, inclusive a questão de gestão tributária. Então, mesmo quando eu era engenheiro, eu já comecei a trabalhar com essa questão. E eu ligava a questão do direito, a questão de economia, que eu sempre gostei também de ler muito sobre isso, né? E hoje é uma das áreas que eu ando estudando muito, essa questão de pensamento econômico, teoria econômica. E eu fui enveredando, até que um dia eu disse, não, eu vou resgatar esse outro sonho, vou me aventurar a estudar direito. Aí foi quando eu fui realmente fazer o curso de graduação em direito. E a partir daí fiz a graduação e em seguida, tempo depois o mestrado, 6 anos depois o doutorado. Então, aí eu queria retomar essa conversa com a questão do doutorado, porque a tua tese de doutorado tem a ver com normas tributárias indutoras, né? A mitigação das desigualdades socioeconômicas por meio de normas tributárias indutoras. E aí eu te provoco para que você desenvolva aquilo que você defendeu na tese. É natural, é esperado até, que o empresário ele tome em consideração a necessidade do lucro. Então, de que adianta você também, como auditor fiscal do Tesouro Estadual aqui em Pernambuco, de que adianta haver um benefício fiscal, um benefício do INSS, se o mercado consumidor não estiver no Nordeste, se as estradas do Nordeste forem ruins, se a mão de obra no Nordeste for uma mão de obra precária e ainda sem formação? Será que essas normas tributárias indutoras, que não visualizam um lucro maior diante das outras circunstâncias, elas produzem efeitos? O que é que tu pensa sobre isso? Eu acho que essas normas tributárias indutoras, ou mais amplamente, as políticas públicas de incentivos fiscais, elas estão muito aquém
do seu real objetivo, que é justamente reduzir essas desigualdades interregionais e melhorar a qualidade de vida das populações. Na minha tese de doutorado, a bem da verdade, eu não fiz uma defesa das normas tributárias indutoras. Eu procurei buscar um entendimento dessas normas indutoras, ou seja, eu procurei associar a necessidade de elaborar uma tese com a minha curiosidade a respeito dessa questão e procurar trazer alguma coisa de concreto, até como um dever de devolver um pouco à sociedade, de devolver um pouco ao Estado, não é? À própria universidade, um estudo que buscasse sistematizar a discussão relativa às normas tributárias indutoras. Então, a primeira coisa que eu busquei foi o fundamento. De onde surge isso? Que pensamento é esse? E comecei a retroagir um pouco no tempo. E fui aos anos 50, notadamente no pensamento dos brasileiros que estavam na CEPAL, certo? Na Comissão Latino-Americana, né, para Desenvolvimento Econômico. Então, eu busquei ali aquilo que eu chamei de o discurso legitimador, seguindo um pouquinho o pensamento, a sistematização de Luhmann, né? Eu busquei um discurso legitimador. Eu disse o seguinte: olha, eu não estou, apesar de ser uma pessoa com formação jurídica, apesar de estar num doutorado em Direito, preocupado aqui com a legalidade, com a constitucionalidade. Eu vou estar preocupado com a legitimidade. Tanto é que a nossa tese ela tem por título a legitimidade dos incentivos fiscais num contexto de guerra fiscal. Certo. Ou seja, eu quis buscar a legitimidade, porque eu entendi o seguinte: olha, eu, como Estado, como ente estatal, quer dizer, como é que o Estado, eu posso admitir que o ente estatal traga uma política de favorecimento, de tratamento especial que mitiga o princípio da igualdade, que faz tábula rasa da Constituição, dando incentivos fiscais ao arrepio do que determina a própria Constituição, se isso pelo menos não for legítimo. E legítimo, nessa concepção que eu busquei abordar, é aqueles incentivos, aquela renúncia de receita do Estado, mesmo a revelia da própria Constituição, mas que efetivamente elas traga melhoria da qualidade de vida da população. Mas aí eu te pergunto, bem concretamente, além de mestre e doutor, você é auditor fiscal do Tesouro Estadual em Pernambuco. Normas tributárias indutoras em Pernambuco. A tua tese é recente, 2011. Me diz aí, na tua perspectiva, o que Pernambuco vem fazendo com relação às normas tributárias indutoras? Nós temos muito sol, por exemplo, a questão da energia, a energia solar, a energia eólica, que estamos utilizando da maneira mais conveniente. Nós temos empresas de vários níveis, não é? O Polo, o Suape, por exemplo. O que você pensa a respeito? Aí é tudo isso um desdobramento dessa questão da preocupação, da apropriação desses benefícios por conta da população. Em relação a essa política de incentivos, eu tenho a dizer duas questões, dois aspectos a ressaltar díspares, né? De um lado, na orfandade que os entes subnacionais eles têm de uma política nacional de desenvolvimento, estados e municípios estão órfãos dessa coordenação da União.
dessa política de desenvolvimento, os estados, eles praticamente foram levados a entrar nessa busca individual, em algumas situações fratricidas, de atração de incentivos fiscais. A guerra fiscal. A chamada guerra fiscal. E, num segundo momento, até eu pediria, se você me permitisse, voltar a essa questão da guerra fiscal. Sim. Eu acho que essa denominação ela é muito farisaica, Certo. porque ela justifica muitos absurdos sob o pretexto, porque nós estamos em guerra e tudo é válido. Sim. E para mim não é isso, não é? Então, vamos também botar os pontos nos is, até mesmo com essa E denominação. qual seria a melhor denominação? Eu gostaria que isso fosse uma disputa fiscal, Tá certo. porque disputa, não é, envolve preparo, e disputa envolve lealdade entre os concorrentes, Perfeitamente. transparência, Certo. não é? E não há aquela justificativa moral de dizer, olha, tudo é válido numa guerra. Eu nem isso teria. Existe uma norma de 75 que trata do CONFAS. E parece que essa norma tem um enorme déficit de efetividade. Né? Essa, terrivelmente. Até porque a própria concepção... Explica o que é o CONFAS primeiro, para quem não conhece. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária. É um conselho do qual participam todos os secretários de Fazenda e Finanças dos estados brasileiros e do Distrito Federal, presidido pelo ministro da Fazenda. E esse órgão, ele delibera, entre outras coisas, sobre a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Então, por exemplo, se o estado de Pernambuco, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, enfim, qualquer unidade da federação, se dispuser a conceder um benefício fiscal do ICMS, deverá ser aprovado por unanimidade no CONFAS. E aí começa a primeira questão extremamente sensível na própria dinâmica do CONFAS: a necessidade de uma unanimidade para a concessão de benefícios fiscais. Argumento eu, se a mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, nas suas deliberações, ele não precisa deliberar por unanimidade, Só tem 11 ministros. não é? Por que que o CONFAS necessariamente delibera por unanimidade? Uma emenda constitucional, quer dizer, uma alteração à nossa lei maior, ela, para ser aprovada, ela não requer unanimidade no Senado nem na Câmara. Tem um quórum qualificado em 2 turnos, né, e 3/5, mas não unanimidade. Por que então o CONFAS, com 27 unidades da federação participando, teria que ter, ou tem que ter, a deliberação por unanimidade? Então, só isso já é um ponto que, para mim, inviabiliza o CONFAS. Para mim, o CONFAS é uma certa peça de ficção, que tinha até razão de ser na época do regime de exceção, do regime de 64, onde o ministro da Fazenda efetivamente presidia as reuniões do CONFAS e dava a posição da União, e ninguém ousava discordar. Então era essa a unanimidade. Mas num Estado democrático de direito, onde as pessoas têm liberdade de expor suas divergências, de defender interesses antagônicos, torna-se inviável o funcionamento do CONFAS. Além do mais, existe uma questão importantíssima. Independentemente dessa questão da unanimidade para a deliberação, é o seguinte: ora, se as unidades da federação são autônomas, por exemplo, Pernambuco é um estado membro da federação e goza de autonomia política, financeira. Ora, ele
é titular da competência tributária relativamente ao ICMS. É o destinatário dos créditos arrecadados com esse imposto. Por que é que ele não pode deliberar sobre a sua própria receita? Precisa que outra unidade da federação concorde que ele renuncie ou deixe de renunciar. Mas eu pergunto, João, nos dias atuais, onde se fala em globalização, onde há um movimento de capitais, de mercadorias muito intenso, não há também aquela discussão de que o Brasil tem unidades muito assimétricas, estados muito assimétricos economicamente, estados produtores, como por exemplo os estados do Sul e do Sudeste, e estados consumidores, como por exemplo os estados do Nordeste. E aí surge aquela dúvida sobre efetivamente a quem caberia o ICMS, ao estado produtor, ao estado consumidor, uma parte para o estado produtor ou consumidor. Um dos caminhos que se vem levantando em termos de discussão para tentar solucionar isso, e é claro, é polêmico, é um IVA federal, um imposto sobre valor acrescentado agregado federal, substituindo um IVA de serviços, substituindo o ISS municipal, um IVA de mercadoria, substituindo o ICMS, atualmente estadual, e um IVA de produtos, substituindo o IPI. Contudo, se vier o IVA, ele será federal. E aí haverá a questão dos repasses. Você vê isso como uma solução? Não. E eu quero deixar consignado que eu entendo que não pelo fato de ser auditor fiscal do Tesouro Estadual aqui de Pernambuco, mas eu estou falando como acadêmico e como cidadão. Quero deixar nessa discussão, abstrair dessa discussão. O grande problema é o seguinte: nós, apesar de sermos uma federação desde a República, desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, mas nós não temos ainda hoje uma cultura federativa. Os entes da Federação Brasileira não aprenderam, não desenvolveram a capacidade de trabalhar em conjunto. Estados não cooperam um com os outros, municípios não cooperam um com os outros, e muito menos uma entidade confia na outra. Os estados não confiam na União, a União não confia nos estados e no município. Então, sem contar o nosso amadurecimento político, a crise de representatividade do Congresso Nacional, notadamente a falta que o Senado faz ao não exercer efetivamente o seu papel de Casa da Federação, de representante dos estados, faz com que uma eventual concentração da tributação indireta sobre o consumo nas mãos da União, eu temo pela autonomia política dos estados. Ou seja, os estados, membros da federação, vão ser mero apêndices da União. Nós não temos um amadurecimento político, no meu entender, para isso. Do ponto de vista operacional e teórico, eu defendo essa posição. Eu acho que seria muito interessante você ter uma legislação única, um norte gerencial único, emanado da federação ou da União, mesmo que os entes federados fizessem a operacionalização disso, a arrecadação, a fiscalização, mas eu temo esse fortalecimento exagerado da União. Basta lembrar que no atual estágio do sistema tributário brasileiro, a União já fica com a maior parcela do bolo tributário. Então, o ICMS, que por mais anacrônica que seja essa situação de você ter 27 legislações, que de antemão eu digo, não são 27 legislações, são muito mais do que isso. Por quê? O ICMS, ele deixou de ser um imposto baseado em normas gerais, no sistema só
de apuração direta de débito e crédito para ser um imposto que tem centenas de regimes especiais de tributação. Regime especial para atacadista, regime especial para álcool e açúcar, regime especial para bebidas e etc, etc, etc. Então, o estado de Pernambuco tem uns 30 regimes especiais, o estado de São Paulo deve ter uns 100, o estado de Mato Grosso outros tantos, Rio de Janeiro e por aí fora. Então, quando você soma, é um caldo legislativo. Então, nós poderíamos trabalhar isso sim, no plano normativo federal, em termos de um aprimoramento do que dispõe o artigo 146 da Constituição. Uma lei de normas gerais muito mais eficaz, muito mais minudente do que a Lei Complementar 87. E basta que os estados elas tenham plena autonomia disso, porque é o último bastião da autonomia financeira dos estados, é o ICMS. Isso me remete ao seguinte, como você falou, João, como federação, a Constituição de 1891, a primeira republicana, fez surgir no Brasil essa ideia federativa. Mas, antes mesmo, já por volta de 1840, 1841, o Brasil era um Estado unitário descentralizado. Se desde esse período nós estamos treinando a descentralização e nós não conseguimos, seria possível imaginar o artigo 146, uma lei complementar nacional? Porque existe essa lei complementar nacional com grande dificuldade de aplicação. Seria possível se pensar em uma reforma tributária ao ponto de os estados que nunca se entenderam, estados produtores e consumidores, passarem a se entender? Porque quando se fala em reforma tributária no Brasil, normalmente é um acerto pequeno, um ajuste pequeno aqui e ali. Mas se nós fôssemos trabalhar com o ICMS, uma lei complementar nacional sobre o ICMS, nós teríamos talvez um dos pontos mais difíceis de qualquer reforma tributária. Perfeito. Que é a luta entre os estados. Ok. Em relação a isso, eu tenho a dizer o seguinte: na minha concepção, existem 3 reformas tributárias. 3. A reforma tributária que se faz e não se diz, não se denomina de reforma tributária. Essa, basta nós olharmos a Constituição de 88, na sua redação original, e a Constituição de 88, no seu título 6, capítulo 1, atual. Nós observamos que houve uma reforma imensa, e ninguém chamou isso de reforma tributária. Mas é uma autêntica reforma tributária. Então, uma grande reforma houve, sem ninguém chamar daquilo de reforma. E por que não? Por que que os atores sociais não foram chamados a essa participação nessa discussão? Porque nem se informou que se estava fazendo essas alterações. Porque não havia interesse. Existe a reforma tributária que se alardeia. Vamos fazer uma reforma tributária que aumente a base tributante, ou seja, mais pessoas vão pagar para que as que já pagam paguem menos. Vamos simplificar o sistema tributário nacional, né? E vamos dar uma racionalidade maior a esse sistema. Quem pode ser contrário a essas 3 propostas? Simplificar o sistema, aumentar a base tributária, otimizar o sistema tributário. Só que isso, lamentavelmente, e me desculpe até o pessimismo quanto a isso, é um discurso falacioso. Por quê? É possível reduzir a base tributária, ou melhor, a carga tributária? Não. Estados, municípios e a própria União têm margem a reduzir receita? Não. E teria, se cortasse gastos. A pergunta é: quem já viu o Estado, o município, a União efetivamente fazer uma política de corte de desperdício, de gasto supérfluo? Aí eu te pergunto o seguinte: não há. Só um segundinho. Então, esse discurso, ele é o discurso para ganhar adeptos, para se dizer, olha, a reforma tributária é
uma panaceia, ou seja, aquele remédio para todos os males. Então, há um clamor popular por uma reforma tributária, porque o povo, justamente, corretamente, anseia por um sistema mais simples, anseia para que aquelas pessoas que possam pagar mais, paguem, as que pouco podem e estão pagando e muito, reduzam a sua carga tributária. Mas aí vem uma questão. O poder público, ele não reduz custos, ele só vai, o ajuste fiscal é pelo caminho do incremento de receita. Então, esse primeiro discurso é falacioso. Por que o sistema tributário ele é tão complexo? Primeiramente, os casuísmos da legislação tributária. Se nós formos observar a complexidade do sistema tributário, das normas tributárias, elas se dão em função, pasmem, e não quero ser corporativista nisso não, mas em grande medida por pressão dos próprios contribuintes, daqueles grupos de pressão. Por exemplo, determinado setor, segmento econômico, ele quer que se discipline determinada matéria. Aí você cria um regime especial para aquilo. Você faz uma legislação, um apêndice numa regra geral para disciplinar aquela situação. Aí o outro pede aquilo. Quando você vai ver, ao cabo de algum tempo, aquela legislação ela está com tantas regras especiais que a norma geral passa a ser exceção. Então, essa é uma primeira questão. Quem tem o poder político, que é para e passo com os detentores do poder econômico, eles influenciam na feitura da legislação. Então, vamos trabalhar com isso. E essa é uma questão. Então, a situação prática é essa. Né? Na realidade, nenhum ente da federação quer abrir mão de receita. Quem pode pagar mais não paga, porque ele tem o poder político de influenciar na feitura das leis de tal forma que ele não aumenta a sua carga tributária, e a grande base da população brasileira vai aumentar mais carga tributária em quê com essas pessoas que sobrevivem com até 3 salários mínimos? Você não tem mais o que tirar desse pessoal. Então, queria trabalhar com essa ideia. Como João sabe, que faz parte do nosso grupo que atualmente estou coordenando, mas de quando em tempo, óbvio que essa coordenação vai variar, o grupo tem por título Política e Tributação. Ou seja, uma das ideias que o grupo vem defendendo nesses últimos 10 anos é a de que é possível até pensar em manutenção da carga tributária geral com a redução da carga tributária individual de quem paga. Agora, evidentemente que para isso ocorrer, alguns fenômenos difíceis de serem mudados teriam que acontecer. Por exemplo, sonegação fiscal. É preciso que haja um combate, como vem havendo, não é? Acho que há uma evolução nesse campo, mas ainda temos muita sonegação, lavagem de dinheiro. E não é fácil combater a sonegação fiscal, embora isso esteja ocorrendo. Por outro lado, e aí já não é sonegação, mas inadimplência, nós temos várias fiscais. Por exemplo, na área federal, nós temos várias fiscais, uma recuperação de ativos atualmente na área federal, que gira em torno de 1,5%. Ou seja, aquele valor que é levado à execução, ele é recuperado em torno de 1,5%, algo abaixo disso, um pouco abaixo disso, mas vamos arredondar. Então, aí se diz, mas porque essas execuções fiscais são podres. Mas quando você observa os grandes devedores, você tem uma certa surpresa. Então, seria possível, do ponto de vista concreto, prático, mantermos uma carga tributária geral com a redução da carga tributária individual de quem paga? Nós temos uma limitação de tempo, sabe, João, como eu te avisei, e no próximo bloco a gente continua com esse assunto.